Obrigado aí, obrigado Mauro, Cícero, Paulo, a pessoal que tem organizado, obrigado pelo convite, é sempre um prazer imenso poder estar interagindo com vocês aí, ver vários de vocês aí, sempre com saudade, e infelizmente aí, né, a vida tem nos levado a caminhos longes, mas é sempre um prazer poder reconectar com vocês. Tinha planos, inclusive, de vir visitar lá em junho, julho, mas Covid, pandemia, né, estragou aí vários planos. Estou com planos aí de tentar visitar aí, Deus quiser, ano que vem. Infelizmente, com essa incerteza toda, provavelmente não vou estar trazendo um grupo de jovens, mas tenho planos de pelo menos eu ir, talvez, espero que minha família, mas é sempre um prazer imenso poder conectar com vocês. São tantas boas memórias, algumas não tão boas, mas a maioria boas, né? O futebol, os amigos, as amizades, aí, os churrascos, a comunhão. Então, o assunto papel do homem. Pô, inclusive, várias das brincadeiras que a gente já estava aí no começo tem a ver com, né, macho, e a gente tinha aí os acampamentos de macho e assim por diante, onde a gente tentava se convencer, né, que era macho. E aí, para não mencionar muitos nomes, né, me lembro de um que saiu da barraca dele lá com espelhinho do Hello Kitty, aí, aí o negócio ficou complicado, mas todos os casos, né? Então, quando a gente pensa em assunto de macho, de homem, o negócio é confuso. Inclusive, que nem eu falei, a ideia de macho e assim por diante, coisas que não são sempre boas, né, associadas a essa palavra. Mas qual é, então, o papel do homem? Qual é o papel do homem? Um assunto complexo, claro, mas vamos tentar responder, pelo menos em parte, isso através da perspectiva de Efésios, da carta que Paulo escreveu. Então, em Atos 19, tem os detalhes lá do começo do trabalho, né? Paulo passou um total lá de 2 anos, e era uma cidade muito conhecida, especialmente como um centro de louvor a deuses. Naquela época, e a maior parte da história bíblica é numa realidade onde todo mundo acreditava em deuses, em deuses. Então, todo grupo, toda vila, toda cidade, todo império tinha lá seus deuses. Muitas vezes tinha cidades que tinham um deus, né, que era para ser o deus da cidade, assim por diante. E no mundo de deuses, Efésios era uma cidade conhecida por enfatizar muito disso. E a gente já vai ver alguns detalhes lá do começo. Mas anos depois, né, o trabalho começou com bom sucesso, né, mas também com certo nível de perseguição, como infelizmente parecia ser o comum da progressão do evangelho, né, do evangelismo. Mas anos depois, Paulo também sofrendo consequências de perseguição, preso pelos romanos, vai escrever essa carta da prisão. E Paulo escreve, então, a carta, os primeiros 3 capítulos, na verdade, é um bom resumo do poder e da importância do evangelho, do que é as boas novas. Aí o capítulo 4 a 6 é vivendo a nossa história, ou em específico os irmãos lá de Efésios, vivendo dentro desse evangelho, por causa desse evangelho. O que inclui várias lições que eu acho que vão ser importantes para o nosso tema aí de o papel do homem. Mas se você lembra bem a história lá, eu acho importante a gente ressaltar os detalhes, porque tem uns eventos ali muito interessantes que tem a ver com 7 filhos de Seva. Mas antes disso, a direção na qual Paulo vai levar essa carta está lá em capítulo 1, versículo 3. Os irmãos de Éfeso eram, no geral, uma igreja de não-judeus. E tinha lá um grande conflito e tensão já entre judeus, não-judeus, judeus samaritanos, romanos, tensão política, econômica, tensão religiosa, tensão entre
a ideia de racismo, de raça. Cara, uma bagunça, uma bagunça. Isso tudo acabou tendo grande conflito, inclusive, com o espalhar do cristianismo, né, ou do evangelho. Teve esse conflito entre judeus e gentios que agora estavam seguindo Jesus, e também com os judeus que não estavam seguindo Jesus. E para não entrar em muitos detalhes aí, mas é um grupo essa igreja é um grupo, no geral, de não-judeus. Então, eles estavam sendo criticados, atacados, sofrendo, se sentindo inferiores, mas Paulo diz isso, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o nome, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em outras palavras, Paulo está enfatizando que o ponto-chave de acesso a Deus, de comunhão com Deus, de bênçãos de Deus, de fazer parte desta comunidade que representa e reflete a presença exclusiva de Deus, Yahvé, Deus, em um mundo de deuses e outros grupos e outras comunidades, é em Jesus. Então, não é nem na sua raça, no seu grupo político, na sua história. Jesus é o ponto-chave disso tudo. Tá. Agora, em capítulo 19 de Atos. Paulo está lá fazendo coisas impressionantes por causa da presença de Jesus, né, na vida dele. Capítulo 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de sua doença, e os espíritos malignos saíram dele. Olha, era que nem se, sei lá, o grande pastor Mauro. Deus está fazendo coisas tão impressionantes através de Mauro, de que até depois que ele joga futebol e a meia suja dele, a pessoa pegava a meia e ia lá esfregar na cara de quem estava doente e a pessoa curada. Sim, era uma coisa que estava... Eu não sei se ia querer ser curado assim, não, mas era uma coisa que extraordinária, a presença de Deus com Paulo ali, né? Tá. E aí tinha alguns judeus que estavam no costume de expulsar espíritos malignos. Se faziam ou não faziam, não sei, mas era o que eles clamavam fazer. E entre esse grupo tinha em específico 7 filhos de Seva, que era um dos sacerdotes dos judeus. Então, não é qualquer coitado, né? Era um conhecido, líder religioso, a família dele é religiosa, os 7 filhos estão continuando ali no caminho do pai, e eles têm um grupo ali de libertar ou tentar libertar pessoas da opressão do mal e sei lá o que eles faziam, mas essa era o clamar deles. E eles notavam que Deus estava fazendo coisas impressionantes através de Paulo, e Paulo sempre usava lá que era em nome de Jesus. Então, na próxima ocasião de ter um lá endemoniado, esses 7 filhos de Seva pensaram, vamos juntar essa parte aí de Jesus no que a gente normalmente faz, né? Não sei o que eles faziam lá no show, sai capeta, e vamos pôr em nome de Jesus. Uma lembrança boa que eu tenho do nosso tempo aí é uma série de pregação que deixaram eu fazer aí, desencapetamento total. Não sei se os irmãos lembram disso, foi bem interessante, atrativo o tema, porque aí a gente entrou na ideia de Jesus, né? Mas então, está aqui um desencapetamento total, os 7 filhos lá, provavelmente numa casa bem pequena, o cara endemoniado, e eles lá, em nome de Jesus, show capeta. E o demônio dentro do cara lá diz, Jesus a gente sabe quem é, Paulo conhecemos, mas quem são vocês? E o demônio, o cara endemoniado, começou a dar uma surra no 7, mas uma paulada, um pega lá,
Imagina os 7 tentando sair da casinha pequena ali, uma porta, normalmente as portas eram estreitas, as janelas menores ainda, e vai um pulando em cima do outro e corre, 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 aquele fervo para sair de lá e os caras apanhando, apanhando, apanhando. A única maneira que conseguiram sair de lá é nus. Saíram de lá pelados. Imagina, você está lá num domingo de tarde, você foi no culto, ou seria um sábado, né? Você é judeu, você foi no culto lá. Se você não era judeu, você teria ido nos cultos dos seus deuses. E você está lá tomando um cafezinho na esquina e, de repente, 7 caras nus correndo. Sangue correndo. E você, peraí, aquilo lá não são os 7 filhos do pregador lá, do judeu? E aí diz que, desta maneira, que grandes números de pessoas tiveram temor, grandes números dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros, queimaram publicamente, calcularam o valor total em 50 mil dracmas. 50 mil dracmas. Uma dracma era o equivalente de uma diária de um trabalho braçal. Então, bastante dinheiro. E dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Tá, por que eu conto essa história aí? O que isso tem a ver com o papel do homem? Bem, espero que já é claro de ponto número 1 aqui, que o papel do homem tem a ver com a presença de Jesus em nós. Tá? Esse é um ponto-chave, tem que começar aí. Que a conexão com Deus, receber bênçãos de Deus, refletir a imagem de Deus, tudo isso tem a ver com Cristo em nós. Ponto número 1. Macho, vai, não vai. Olha, Cristo em nós é o ponto-chave do que é restaurar, entender, viver o que é ser um homem, o que é ser o papel do homem está refletido na presença de Deus em Jesus. Tá bom. Segundo ponto. Só porque você clama o nome de Jesus, não quer dizer que Jesus está com você. Exemplo, 7 filhos de Esqueva. Jogaram o nome de Jesus lá como se o nome de Jesus fosse uma solução mágica. Ah, eu sou cristão. E tomaram uma surra. Não que a gente vai sair aí apanhando de endemoniados, mas eu acho que ali, e parte do que criou aquele temor, é de que clamar ter Deus conosco em Jesus não é a mesma coisa do que ter Jesus em nós. Que não basta só dizer sou cristão, ou crente, ou religioso, eu acredito em Deus, que não é o suficiente ter o nome. Temos que viver isto, temos que realmente... E o contraste em Efésios, o que deu início a esse trabalho todo é Paulo realmente com a presença de Deus em Jesus e esses 7 clamando ter a presença de Jesus, mas não tendo. Tá? Então, o ponto número 1 é Jesus conosco, Deus conosco em Jesus. Ponto número 2, olha, não basta só dizer que é a verdade. Tá? Então, cada um aí tem que ser introspectivo nesse ponto-chave, porque vamos acabar tomando, vamos dizer assim, uma surra da vida ao clamar que temos Deus conosco, quando possivelmente não seja verdade. E, mais uma vez, esses 7 aqui não se dá a impressão que eles eram imorais, ou eram pessoas ruins, ou estavam tentando abusar os outros, ou tirar dinheiro. Era uma família religiosa, um pai religioso, pessoas provavelmente bem conhecidas ali na comunidade de judeus, tentando fazer algo positivo, né? Libertar as pessoas da opressão do mal. Mas ter Jesus ou não ter Jesus é realmente o fato chave. Só porque você cresceu na igreja, só porque você tem o nome, só porque você acredita em Deus, essas coisas são importantes ou são favoráveis, mas não o suficiente. Tá? Então, só para a gente começar já com esse ponto de introdução.
Então, o que seria ser o papel do homem, se tem a ver com a presença de Deus em Jesus e tem a ver com acesso a Deus, consequentemente acesso a essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Tradução: o mundo de Deus, tá? De Yahvé, Deus, Senhor Deus. Naquela época, a maioria das pessoas assumiam e pensavam que os deuses moravam nos céus, tá? Não necessariamente onde os passarinhos estão, ou até na atmosfera, mas eles moram numa realidade acima de nós. Aí tem o ser humano e tinha alguns deuses meio ruins, né, ou até malignos, que viviam debaixo de nós, tá? E o ser humano no meio ali. Acesso a esse mundo dos deuses era a chave, tá? O louvor, os sacrifícios, onde eles construíam os templos e altares, eram tudo com a ideia de conectar esta realidade do ser humano com a dos deuses, nos celestiais, acima. Então, por isso que Jesus, por exemplo, em Mateus 4,17, diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em outras palavras, Jesus clama trazer o mundo de Deus para este mundo e criar um link, uma conexão, onde nós, pessoas que estamos vivendo nesta bagunça, temos acesso a Yahvé, a um mundo melhor, a um mundo celestial, a uma existência que completamente reflete a presença de Yahvé, onde aqui reflete em parte a presença de Yahvé, consequentemente, em parte também, coisas malignas, assim por diante, então a bagunça. Então, se o papel do homem, se é refletir, ou se é ter acesso a Yahvé e a esse mundo celestial e as suas bênçãos, aquela existência maravilhosa e diferenciada através de Jesus. Então, o que isso quer dizer em termos de viver como um homem que tem essa presença e esse acesso e essas bênçãos? Vamos ver alguns detalhes. Assumo que talvez alguns aí tinham expectativa, Efésios, já vamos direto lá, temos que amar as esposas como Jesus amou a igreja, que é um ponto excelente, mas é sempre o ponto batido, então não vamos lá. Nós vamos ver outros detalhes que eu acho que também tem implicação ao casamento, à esposa, à família, mas eu acho que o papel do homem, temos uma responsabilidade maior do que isso, que tem implicações na família, mas acho que é mais. Então, vamos ver lá. Capítulo 1, ainda, versículo 10. Jesus, aqui o Paulo está dizendo que em Cristo, né, temos redenção, temos perdão, temos acesso à graça, às riquezas da graça de Deus, versículo 7, a qual temos acesso à sabedoria de Deus, tudo isso porque temos acesso a Deus em Jesus. E Jesus nos revelou um ministério da vontade de Deus, de acordo com o seu bom propósito, tá? Que é estabelecido em Jesus. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Jesus todas as coisas. Então, o mundo de Deus, a bagunça na qual estamos aqui, isso vai convergir nesse ponto em Jesus, todas as coisas, celestiais ou terrenas. Porque atualmente os mundos estão desconectados, tá? Mas Jesus veio reconectar o mundo, tá? E, consequentemente, trazer o mundo de Deus a nós, né? E expulsar desta atual bagunça o mundo dos outros deuses, o inferno, o Satanás, ou do jeito que você quiser descrever, expulsar tudo isso e reconectar os dois mundos, como descrito em Gênesis capítulo 1 e 2. O Jardim do Éden era esta presença de dois mundos conectados. Consequentemente, a beleza do jardim, paz, harmonia, a presença de Deus e assim por diante. Então, a solução do problema e o que é restaurar o papel e propósito do homem
está nesta convergência de dois mundos em Jesus. Tá, então o que é viver esta plenitude? O que é viver esta convergência? O que é ser um homem que reflete na sua círculo de influência, inclusive casamento, família, trabalho, esporte, filhos, qualquer outro nível de influência que você tenha? O que é viver isso? Primeiro, consequentemente, temos que lembrar que não estamos mais vivendo ou não devemos mais viver como vivíamos antes de Jesus conectar essas coisas em nós. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em sua transgressão e pecados, nos quais costumavam viver. Vivíamos sem Jesus uma existência de morte. É como se zumbis, sabe? Os filmes de zumbi, tá vivo, mas não tá vivo. Estavam vivendo assim, uma morte, uma existência caótica, uma existência perturbadora, uma existência de conflito, uma existência que reflete um mundo contaminado pela morte, pelo pecado. Estávamos acostumados com isso. Parecíamos que essa é a vida mesmo, o que muitas pessoas estão mortos, mas não sabem, né? Aquela coisa, morreu, mas não sabe que morreu. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Outras palavras, vivendo de acordo com algo não de Deus, uma existência influenciada pelo mal, uma existência onde cada um define o que acha certo e errado, inclusive uma existência, cada um define, ou a sociedade define o que é ser homem. Homem é macho. Homem está lá, né, chorando. Quer dizer, em mil e outras definições. Não, isso é parte do problema. Precisamos viver uma definição do que é ser homem de acordo com a presença de Deus em Jesus, não de acordo com qualquer outra coisa. Que isso é parte do problema. Anteriormente, versículo 3, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou dessa natureza contaminada, dessa existência sem a presença exclusiva de Deus, né? Que agora estamos reconectados em Jesus. Seguindo os nossos desejos e os pensamentos. Olha, o problema do ser humano se resume de forma bem simplificada em a gente podia ter continuado a viver um mundo criado e na manutenção, refletindo exclusivamente a presença de Yahvé. E era um mundo onde nós, seres humanos, estaríamos sendo amadurecidos a completamente e plenamente refletir a imagem de Deus que foi colocada em nós. O que o Satanás oferece em Gênesis 3 é do que isso vocês podem tomar sobre si a capacidade e a responsabilidade de criar o seu próprio mundo, de amadurecer, cada um se amadurecer na sua própria definição de certo e errado. Inclusive, o que você acha, ou a sua comunidade, o que é ser um homem. É como se, olha, a maioria aqui tem filhos, né? Todos nós já fomos filhos. É como se um filho de 10, 12, 13 anos, né, faz aquela cara para os pais, a minha vida, eu faço o que eu quero. Tá aí o problema do ser humano. Faz o que quer, em contraste com do que permitir Deus nos amadurecer. E é como a gente com 10 anos falar que minha vida é minha e fugir de casa e fazer o que quer. Parece ser algo interessante e atrativo, e muito jovem tem essa ilusão. Rapaz, a bagunça que nós criamos. Tá? A bagunça que nós criamos. Então, esse é o problema. Então, a solução é retornar à presença exclusiva de Yahvé, Deus, retornar a este processo de
amadurecimento, uma palavra usada na Bíblia é santificar, né? Esse processo da presença de Deus gradativamente nos amadurecer para sermos o que fomos criados para ser, inclusive o papel do homem. Ou viver do que cada um acha. Vive a sua versão de macho, marido, faz o que quer. Tá, que boa sorte. Porque se vamos viver o que Deus quer, temos que largar disso. Largar disso. E vir à presença de Deus. Versículo 4. Olha que boa notícia. Todavia, mesmo que a gente tenha feito essa bagunça, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça somos salvos. É pela bondade de Deus, o amor de Deus, que ainda temos acesso a Ele, em Cristo. E enquanto ainda estávamos nessa nossa bagunça aí, Deus veio a nós em Cristo, Deus conosco, como Mateus descreve Jesus, agregar a si, chamar a si, assemblar a si um grupo de pessoas que estão dispostos a se submeter à presença exclusiva de Yahvé e reaprender o que é ser humano, o que é ser comunidade, o que é ser casamento, o que é ser homem. Deus nos ressuscitou com Cristo, versículo 6, capítulo 2, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Não acho que quer dizer que assim, que de repente está todo mundo sentado no céu. Eu acho que o que está dizendo é que nós temos em Cristo acesso ao mundo de Deus nos céus. Temos acesso àquela vida diferenciada do que essa bagunça na qual estamos aqui. Versículo 8, capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça, tá? Por meio da fé. Então, temos um processo aí de se achegar a Deus. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Para começar, eu sou macho, eu que ganho, eu que faço acontecer. Não, pode já pôr isso do lado, que não é isso que nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é o fato que Deus veio se conectar conosco. Ele veio nos buscar, não que nosso mérito nos levou a ele. E aí ele continua, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha, acho que uma dificuldade que muitos de nós temos é isso, né? Tentar lá, assim, agir como se fôssemos o rei da cocada, né? E nos glorificar aí nas nossas vitórias, nos nossos sucessos, mas em Cristo não é por aí. Na verdade, não foi o nosso mérito que nos levou a Deus. Então, posso cruzar os braços e fazer nada. Não, também o ponto não é esse, porque versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para sentar e cruzar o braço e fazer nada. Não. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para as praticarmos. Não é por mérito que a gente se achega a Deus, é pela bondade, misericórdia, amor e graça de Deus que Deus veio estar conosco em Jesus. Quando, então, temos Jesus conosco, estamos agora sendo gradativamente, continuamente preparados para fazermos boas obras. É a presença de Deus em nós que nos capacita a fazer as obras do que é ser um homem. É a presença de Deus em Cristo que nos amadurece a poder, então, viver e refletir em nossos relacionamentos, como casamento, filhos, trabalho, assim por diante, o que é viver com a presença de Deus, o que é ser comunidade com a presença de Deus. Então, não é o nosso mérito que nos eleva a Deus, mas em Cristo, então agora estamos sendo preparados
capacitados para agirmos refletindo a presença de Deus. Faz sentido? Então, o homem, não, cara, muitas vezes como que é 0,80, 8,80, a gente acha que somos rei da cocada ou a gente senta lá e não faz nada. Não é nenhum nem outro. Precisamos ser ativos por causa da presença de Deus. Não ativos para merecermos a presença de Deus, porque aí são duas motivações completamente diferentes. Então, parece que Paulo está falando duas coisas contraditórias, mas não está. Espero que tenham enfatizado bem isso daí. Capítulo 4. Estamos pulando e pegando umas coisas aqui, né, por causa de tempo. Mas capítulo 4. Paulo, atualmente prisioneiro, né, literalmente um prisioneiro, por causa dessas boas obras que ele está fazendo. Versículo 4, capítulo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam, do que acabei de falar. A presença de Deus em nós é uma vocação, é uma oportunidade, e não é só para que eu possa um dia ir para o céu, é para que eu possa refletir o céu nesta bagunça, refletir a vida celestial já aqui, pelo menos em parte, dos meus relacionamentos, do meu casamento, meus filhos e assim por diante. Então, eu não sou, Deus me salva, e até lá vou ficar aí meio que à toa. É para eu estar mostrando neste mundo contaminado o que é ter acesso a Deus, através da minha vida, da minha vocação, das minhas obras, dos meus relacionamentos. Sejam completamente humildes. Macho não leva, não tira satisfação, não leva... Não, humildes, sejam completamente humildes e dóceis. Aí também já chutou o pau da barraca, né? Ô irmão, você é tão dócil. Peraí, não me ofenda. Quer dizer, não é normalmente algo que a gente pensa em macho, né? Macho pero que não mútil, mas também dócil não é aquela coisa definida pelo mundo. Sim, querida, o que você falar, eu falo. Tá bom. Isso aí também não é dócil. Isso aí é outras coisas. Dócil aqui é uma pessoa, pensa num cavalo, tá? Que tem lá seu poder, aquela, assim, contribui, principalmente naquela sociedade, contribuía para a sociedade, né? Hoje senta no carro e assim por diante, mas cavalo, animal, né? Tinha uma presença importante naquela sociedade. Um cavalo dócil é um cavalo que contribui, que pode ser usado, liderado, que participa e faz o que pode fazer. Um cavalo selvagem, um cavalo que não está nem aí com nada, um cavalo agressivo, todo o seu poder, toda a sua capacidade de contribuição para o bem-estar da comunidade vai para o zero. Então, não é dócil aqui em, coitadinho, em permitir que Deus nos use para coisas boas, inclusive para o bem-estar da nossa comunidade, nossa família, nosso país, nosso time de futebol, né? E assim vai. Então, se submeter à presença de Deus é ser dócil. Pacientes, suportem uns aos outros com amor. Olha, se você não sabe disso, eu não sei onde você está se escondendo. A vida é difícil. A vida é trágica. Olha, mas é difícil, é um fardo viver nesta bagunça. Um papel que o homem é para ter é ajudar a carregar o fardo um do outro. Isso é parte do que a presença de Deus em nós nos capacita a fazer. Macho lida com os seus problemas. Então você está perdendo o que Deus veio fazer. Temos que nos abrir mais um com os outros, nos ajudar, temos que carregar os nossos fardos ali um com o outro. Não é que toda vez que a gente se vê tem que dar a mão e chorar, né? Porque também não é isso. Mas temos que estar mais dispostos a pedir ajuda, aceitar ajuda e ajudar. E isso é um papel importante. E com amor, tudo isso é guiado pelo amor. Capítulo 4, versículo 3.
Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Um problema que o homem muitas vezes tem cara, cria conflito, chega chegando, rude, arrogante. Temos que ser vínculos, temos que ser expressões da tentativa de Deus em criar paz entre um ao outro e paz com ele. E essa paz, isso não quer dizer uniformidade, todo mundo é igual, não é isso unidade. É unidade ao redor da presença de Deus conosco em Jesus, e unidade em tentar viver esta vida e crescer nesse processo. Resumindo aqui, em conclusão, capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus. O que é ser macho? O que é ser homem? É viver a vida que é refletir a imagem de Deus em Cristo. É viver a vida que reflete uma imagem de Deus em Cristo. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou. Está aí o exemplo. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 8. Por outrora vocês estavam em trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam então como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Está aí o papel do homem. É refletir no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e nos nossos casamentos, nos nossos trabalhos, refletir a luz perante as trevas, refletir a imagem de Deus num mundo que está vivendo uma realidade distorcida. É viver uma vida que continuamente impacta o mundo ao nosso redor para o bem. Esse é o papel do homem. E gradativamente, continuamente, aprendendo a discernir o que Deus quer para nós. Então, não é uma lição só e todo mundo está vivendo a vida de homem. É estar comprometidos a aprender em Cristo o que é ser esta nova humanidade, esta humanidade, este machismo restaurado, para refletir a vontade de Deus e ser, então, agentes de boas novas a um mundo que está, em termos desesperados, precisando de boas novas e de melhoria.